você, amigo internauta, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast. Que prazer, que honra ter você já acompanhando aqui a nossa programação. Hoje nós temos uma edição toda especial com o pastor Rony Salles, pastor evangélico, que vai trazer aqui uma história muito bacana, uma história de vida, vai trazer conselhos para você. Por isso eu convido você a compartilhar essa transmissão, tá bom? Compartilha, joga nos grupos aí, porque nós temos aqui informações relevantes para você, amigo e amiga internauta, que com certeza vai auxiliar muito a sua vida, principalmente a sua saúde mental, emocional e espiritual. Seja bem-vindo, pastor Rony Salles. É um prazer ter você conosco aqui nessa noite, aqui no Noticidade. Boa noite, eu agradeço pela esta oportunidade, pelo este momento que vocês me concedem. Eu quero saudar todos que estão nos acompanhando com uma boa noite de salvação. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, que estão assistindo essa live. Deus abençoe meus irmãos, pastores, obreiros, famílias que nos apoiaram e está apoiando também na noite de hoje. Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Maravilha. Pessoal, lembrando para você que nós falamos aqui em nome da Cooperativa Sicredi, da Eforte Incorporadora, da Gigante Azul, a Impasa. Falamos também em nome da IVRnet e do Nutrimais Atacado. Nosso abraço todo especial a Marisa, o Buchanelli, todo o pessoal lá do Nutrimais Atacado. Rony, cara, que prazer estar recebendo você aqui. A gente já tomando aqui um cafezinho, né? Já falamos um pouco aqui da sua história e por que eu convidei o Rony Salles para participar do podcast, né? Para ter toda essa visibilidade, porque eu vejo muito potencial na sua vida, Rony. Eu vi a sua pregação e a sua forma simples, né? Humilde, que você leva a palavra de Deus pelas esquinas de Sidrolândia. E eu acho assim que falta essa essência do Espírito Santo nos pastores, né? Essa vontade de ganhar almas, né? De sair às ruas, de levar a palavra de Deus. E isso realmente chama muito a atenção, que a gente vê, né? Muitas vezes você poderia estar em casa, você poderia estar com a sua família, você poderia estar passeando no cinema, né? Mas não, você está ali com uma caixinha de som, levando a palavra de Deus, às vezes no frio, muitas vezes ali no sol, né? Nas feiras. E isso me chamou muito a atenção. Eu falei, eu quero conhecer mais desse cara, né? Deus tocou no meu coração, leva esse cara lá, porque ele tem algo aí, né? Deus está movendo aí. Então, por isso que eu achei interessante o seu testemunho, né? A gente teve aí uma primeira conversa e eu queria, né, que você falasse, se apresentasse aí para a população que acompanha aqui o nosso podcast, para também te conhecer mais e saber um pouquinho mais o que você pensa e o que levou você a levar, né, a palavra de Deus e se tornar hoje um pastor evangélico. Também eu sou pai de 2 filhos, tenho a minha esposa que está nos assistindo também, que Deus abençoe, eu amo muito ela, meus filhos, e nós passamos momentos bastante delicados em nossas vidas, nossa caminhada, que quando nós começou nossa caminhada, eu conheci ela, nós não era evangélico, nós vivia, como falam muitos no mundo, e de repente fomos convidados para ir num culto, a buscar a Deus, e aonde que nós fomos impactados com a palavra de Deus. Eu não conhecia Cristo, não conhecia Jesus, e é assim que nós foi para a igreja. E aí nós formamos a família, Deus nos deu 2 filhos, Deus nos tornou uma família ampla, abençoada, e assim nós fomos cada dia se dedicando, se aperfeiçoando um ao outro. Não foi fácil nós estar aqui até hoje, porque foi projeto de Deus. E acreditamos que muitas coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas. E quando eu fui para a igreja, eu era uma pessoa muito rejeitada pela sociedade, rejeitada pelo povo, por causa da minha situação que eu vivia, né? As pessoas não davam crédito para a gente. E eu estava numa situação que eu precisaria mudar de vida, eu precisaria mudar o
o meu estilo, a minha conduta. E para me poder mudar, eu tinha que tomar uma decisão. E essa decisão foi aonde que eu achei dentro de uma igreja, onde tinha um povo, um povo humilde, simples, que tinha um certo pastor pregando e lançou o apelo. E eu aceitei Jesus, fui buscar o batismo das águas e assim começou a minha caminhada. Maravilha. Mas, Rony, você saiu do mundo das drogas, né? Você já foi viciado em drogas, né? Fala pra gente como que foi isso e o que que a pessoa que às vezes está nos assistindo está passando por esse problema, né? Tem que fazer para poder sair, né, dessa situação do vício, seja ele em droga, seja em álcool, cigarro, pornografia, aquele vício que a pessoa sofre, né, que ela sabe que ela precisa parar, que ela precisa sair, mas ela não consegue. A pessoa ela tem que, primeiramente, tem que tomar uma atitude e tem que querer. Eu mesmo, foi da minha parte, eu resolvi dizer para mim mesmo que não deixei o eu me atacar, mas eu falei pro eu conversei com o eu, ou que seja, com a dificuldade, com aquilo que estava me afligindo a minha alma, a minha vida. Os vícios da droga, maconha, bebida, todas essas coisas que muitas pessoas usam hoje. Isso me acabou bastante, isso me acabou a minha vida física, acabou a minha vida também, meu corpo físico, porque a gente vai se desgastando, a gente vai se acabando, se aprofundando cada vez mais nas drogas. E eu vi que isso não ia dar certo para a minha vida, e eu tinha que tomar uma decisão. E a decisão é da gente mesmo, não adianta ter apoio de muita gente, claro, mas se você não tomar uma atitude, não tomar uma decisão de si mesmo, eu quero mudança, eu quero transformação, nada acontece. Mas quando sai de você mesmo, eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero uma vida nova, eu quero uma nova história, aí que nós vamos dar um primeiro passo, aí que Deus, pela tua misericórdia, vai nos ajudar a nós sair dessa situação. Então eu vivi muito nesse mundo aí, nessa cidade de Hidrolândia. Muitos me conheceram no passado, como eu era muito rejeitado mesmo pela sociedade. O povo olhar para mim, muitos olhar, falar, aí já vai um nóia, como palavrear hoje das pessoas, aí vai um ladrão, as pessoas até se escondiam. Quando eu ia na casa das pessoas, elas até fechavam as portas com medo da gente roubar. Era visto como um criminoso. Era visto como criminoso. Então, era muito assim, as pessoas rejeitam muito essas pessoas, rejeita muito. Então, para a pessoa sair dessa situação, tomar uma decisão própria mesmo, tem que ser da pessoa mesmo. O que sente quando usa droga? Sente o quê, Rony? Por que as pessoas se prendem tanto nisso? É que, na verdade, cada droga tem uma reação, né? Uhum. A droga da maconha, ela traz uma reação. A pasta base traz outra. A cocaína traz outra. Então, a maconha, você fuma, a pessoa fica até meio leso, meio lá e pra cá. Mas aí, quando se torna entrar na pasta base, ela já é uma droga mais pesada. Porque a pessoa fuma e ela não se contenta, ela quer buscar mais ainda a droga. Mas aí, quando ela não tem o recurso no dinheiro, ela vai roubar. Ela vai até nos próprios familiares, começa a roubar a droga, começa a roubar pertences para ir comprar droga. E aí, o que ela achar que for valioso, ela vai, pega e vende nas bocas de fumo, onde que as pessoas oferecem a droga. Vira um zumbi, né? Vira um zumbi, isso mesmo. Movido pelo desejo, pelo prazer do uso da droga. Isso. O de dia eles descansam, né? Eles se escondem, mas à noite eles se transformam. Porque aí é à noite que é o perigo. Tem vezes que eu ando pela madrugada quando eu vou trabalhar, eu acho 2, 3, 4 andando, é que nem zumbi na rua. Entra numa casa, entra em outra e de repente você pensa que está andando, mas está tudo possuído pela droga. Uhum. E essa droga, a pasta base, ela acaba com a pessoa. Porque a pessoa não se alimenta, a pessoa não quer mais dormir, a pessoa ela fica fora de si mesma. E aí que quando começa a fumar, se entregar mesmo, a coisa vai para a decadência. Decadência mesmo. Eu tenho familiares que é usuário de droga. Tenho minha sogra que é usuária de droga. Tenho a minha cunhada que é usuária de droga, meu cunhado. Então, assim, a gente tem convivência com essas pessoas. Uhum. Tem pessoas também, companheiros meus também, que não conseguiram sair da droga e hoje está ainda nas drogas. Outros ainda, foi lamentável que não está no meio da gente, né? Morreram, outros mataram. Então, assim, a gente tem bastante presença dessas pessoas de usuário de droga. Tanto que a gente saiu das drogas, por quê? Porque Deus tem um propósito na nossa vida, e se Ele tem um propósito, depende de nós, né? Uhum. Que a Bíblia tem um livre-arbítrio da pessoa escolher o seu caminho. Então, a escolha é de cada um. Eu vou continuar na droga, então eu vou continuar na droga. Eu quero mudança, então eu vou ter mudança. Então, a pessoa escolhe o caminho que deve,
e que quer andar. Ninguém obriga ninguém, então depende da pessoa. Então, o usuário de droga ele é bem complicado mesmo da pessoa se tratar. Verdade. Os municípios em si, eles têm assim tantas opções, né? Tantas igrejas, aquelas igrejas assim bem pequenininha, né? Aqueles lugares às vezes que é uma varandinha, que é um lugar que às vezes você não dá nada, né? Às vezes até o vizinho se incomoda com o barulho, né? Mas às vezes naquele lugar Deus escolheu para falar com a pessoa, né? Para tirar a pessoa do mundo das drogas, para levar uma cura, um milagre, uma revelação, né, uma palavra de Deus, um lugar simples, né, que não tem nada demais, mas ali tem a salvação daquela pessoa, né, para evitar a pessoa às vezes de cometer um suicídio, né, de se afundar nas drogas. Então as pessoas às vezes não valorizam, né, essas oportunidades que Deus dá para ela poder sair desse mundo, né? E foi numa dessas igrejinhas que você então encontrou o Senhor Jesus, né? Sim, foi. Foi numa noite que Como que foi? Que eu entrei dentro da igreja e quando eu estava bastante acabado mesmo, estava bastante acabado. Eu tinha um problema também um problema de saúde física também. E pela história que eu ouvi falar que eu tinha aquele problema no coração. E numa certa noite eu fui nessa igreja, pequenininha também, povoado pequeno, humilde, simples, não tinha tanta aquela beleza como tem muitos templos grandes, mas é lugares simples, que é onde a gente entrava e a gente sentia a presença, sentia algo diferente, porque só de você nesses lugares pequenos, varandas, como ali em casa mesmo, eu fiz muitos cultos em varandas ali, e teve muitas pessoas alcançadas pela graça, pela presença de Deus, enchia mesmo. Eu anunciava assim, eu saía nos meus vizinhos, e as pessoas iam à noite para o culto. E ele saía tudo abençoado, a pessoa saía curada, a pessoa saía restaurada. Nós vimos o resultado do poder de Deus nesses lugares pequenos, humildes. Nas igrejas pequenas, humildes. O que eles visam dentro das igrejas pequenas e humildes? Eles visam ali a recepção das pessoas que entram dentro da igreja. As pessoas já estão na entrada da porta da igreja e as pessoas que estão vindo, que foram convidadas, entram e é bem recepcionado. É abraçado, tira o nome, é apresentado na igreja. E quando eles sentam, começam a ouvir os louvores, você já vê as pessoas sentindo, através das pessoas chorando, outros se alegrando, você já vê assim, a afeição quando entra e depois que elas recebem a palavra é diferenciado. Aí você vê o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Está na simplicidade, na humildade da palavra de Cristo, onde é pregoado, quem seja for, ou o homem, ou a mulher, o jovem, a criança, é impactado pela presença. Então eu vejo assim, eu viso dentro das igrejas pequenas, a humildade, a simplicidade do povo receber e recepcionar as pessoas. E você olhando em vários lugares maiores, que tem mais vista, que é onde o povo corre mais atrás de ver vista ou ter fama, ou até mesmo em busca de outras coisas, que até mesmo não vão nem atrás de Jesus, vão atrás de ver coisas que eles querem ver o natural. E o natural você entra e não volta da mesma forma. Então nos lugares humildes, onde que eu entrei, e eu assim, convido muitas pessoas para ir e incentivo para ir nos lugares, nas igrejas, nas congregações, porque a presença de Deus é verdadeira nesses lugares. Mas por quê? Porque os pastores é fiel, os pastores eles é dedicado, eles incentivam, eles motivam as pessoas, eles trazem ali algo que a pessoa precisa, de uma cura, de um milagre, de uma libertação. Então os lugares humildes, simples, é os lugares que é onde o Senhor habita mesmo. Porque você vê em vários grandes templos grandes, às vezes só tem beleza, mas não tem a presença de Deus. Tem a mentira, tem o engano, tem as coisas que às vezes tem um pecado, né? Pecado ali que as pessoas encobertam. Por quê? Porque eles visam o dinheiro, o dízimo das pessoas. E não visa ali a alma da pessoa, avisa a pessoa mesmo. Agora as igrejas pequenas não. Que nem nós mesmos, no nosso templo, ele é pequeno, tem uma quantia de pessoas. Eu sempre falo, eu entrei nessa na fé e na coragem. Na fé e na coragem, por quê? Porque eu falei para minha esposa, vamos fazer um desafio, vamos pegar um desafio, vamos fazer uma nova experiência com Deus, e vamos eu, você e nossos 2 filhos, na fé e na coragem, no sustento de Deus e na graça de Deus. Onde que nós entrou nesse templo ali, pequeno, mas de repente, quando nós entrou no templo, Deus já preparou já as pessoas para ir conosco, já para nos ajudar. E eu falo até hoje para as pessoas, eu não viso dinheiro, eu não viso dízimo, eu não viso fama e nem elogio.
O que eu vou em busca é de almas, pessoas machucadas, pessoas que precisam realmente de ouvir a palavra. Eu sou um cara sincero, eu sou um cara que fala a verdade, eu ando na simplicidade, não gosto de mentira, não gosto de engano, não gosto de ultrapassar ninguém, e também eu não viso também os benfeitorias das pessoas. Se as pessoas têm é porque Deus deu graça para eles ter, e eu não vou usufruir daquilo que não é meu, e nem enganar as pessoas. Então é isso que traz de mim de estar fazendo a obra de Deus, de estar congregando numa igreja pequena, simples, até mesmo nós, não é salão próprio, não é prédio próprio, é alugado, né? Nós fazemos o possível para nós honrar o nome de Jesus, o nome de Cristo, do Evangelho, para não envergonhar também nas dívidas também da igreja, das despesas. Então, nós trabalhamos pela fé, como eu também evangelizo pela fé. Eu tenho um carro, eu não peço nada para ninguém, eu tiro do meu bolso, eu coloco gasolina, eu pego a caixa, pego as coisas, os pertences e vou fazer a obra. Além de pastor, Rony, você também é um profissional, né? Você trabalha numa empresa, é isso? Isso. Fala um pouquinho sobre a sua profissão. Além de eu ser pastor, eu também tenho um emprego. Eu tenho um emprego de operador de pá carregadeira. Eu trabalho também, tenho um sustento, tenho o meu salário. Ou seja, não depende das pessoas, dos dízimos, né? Não dependo do dízimo, nem de oferta e nem de salário pastoral e ministerial. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego. Você leva a palavra de Deus por amor. Por amor, porque aonde que eu sou convidado, as pessoas perguntam, quanto você cobra? Quanto que é a sua oferta? O que você pede? Eu falo, não, meus irmãos, eu simplesmente faço a obra com amor. Se vocês sentirem de me abençoar, amém. Mas se não sentir, fiquem em paz, porque eu estou para ajudar vocês e vocês me ajudar, abrindo as portas, me pregar a palavra e levar a mensagem. Então, individualmente eu trabalho, eu tenho meu sustento, né? Eu tenho as minhas despesas, não tiro nada da igreja, não tiro nada de ninguém. Então, eu tenho meu dinheiro para pagar minhas dívidas, pagar a minha conta, minha água, minha luz. E o dinheiro que entra na igreja, que é o dízimo dos irmãos que é fiel, que colabora com a igreja, com a oferta que os visitantes vai e cooperam com a obra, nós pagamos ali, ajudamos a pagar o aluguel, tem as despesas dos pertences da igreja, que é os ventiladores, os bebedouros, microfone, e assim nós temos elaborado tudinho. Né? O dinheiro que entra, eu sempre falo para os irmãos da igreja, o dinheiro que entra é tudo relatado em ata. Coloco o que entra, o que sai, o que sobrou, para poder deixar em dia e falar para os irmãos o que tem dentro da igreja. E o que nós estamos transparente, né? Isso, eu falei, eu sou um livro aberto, eu não vou esconder nada de ninguém. O que entra eu vou falar, o que sai também eu vou falar, o que sobrou também eu vou falar. Por quê? Porque eu falei assim para eles, bem claro, vocês trabalham todo mês, vocês soam, vocês dão a vida de vocês. Bem dizer, vocês vai, mas não sabem se voltam. Vocês soam, vocês têm o trabalho, uns é pedreiro, é servente, outros é engenheiro e assim vai. E aí eles têm, como pela Bíblia, eles tiram os 10%. Se um ganha R$1.000, vão tirar R$100. E aí, para onde vai esses R$100 desse homem, desse irmão que ofertou, que dizimou na casa do Senhor? Eles têm que saber para onde vai. E você pode observar que muitas vezes os fiéis que dizimam, ofertam na casa de Deus, não sabem nem para onde vão seus dinheiros, não sabem nem para onde vão suas ofertas. E eu sou laborado, eu coloco ali, elaboro, coloco na ata, tudinho, e toda vez, uma vez por mês, eu passo para a igreja. Seja quem for, se for 2.000, 3.000, 4.000, eu estou passando para a igreja saber para onde estão indo o dinheiro deles, aonde está sendo aplicado, aonde está sendo colocado. Se for para ajudar um próximo, nós vamos ajudar o próximo. Se for para ajudar outro, nós vamos ajudar outro. E assim por diante. Então, eu vivo pela fé, né? E não dependo de igreja, de ministério nenhum. Eu dependo da minha profissão e o que eu ganho eu gasto com a minha família, né, com as minhas despesas, e também eu sou fiel também no meu dízimo. Não é que eu sou pastor e trabalho, não vou dizimar também, eu dizimo, tiro os meus 10% do meu salário, se eu ganho 1.000, vou tirar os 100, se eu ganho uma oferta de alguém ou eu vendo alguma coisa, também eu vou tirar os 10%, mas isso é obrigação? Não, isso é obediência, porque o dízimo é um ato de obediência e a oferta é um ato de fé. Então, se você é obediente, você vai contribuir com a igreja, com a obra. Então, eu vou também, tiro o meu dízimo, eu sou fiel no meu dízimo. Meu salário, primeira coisa, vou lá e tiro os meus 10% e devolvo na casa do Senhor. E laboro também no relatório. Também coloco tudo aí. Então... Você foi gari também, né? Gari. Foi gari coletor, né? Como que foi essa passagem desse trabalho? Já fez vários trabalhos, né? Tem hoje 33 anos, né? 33 anos. Como que foi? Trabalhei 2 anos de gari.
Foi um serviço muito puxado e bem sofrido, que eu achei bastante na minha vida, que eu possuí uma experiência. Porque você mexer com lixo, pegar lixo reciclável, você não sabe o que tem dentro, o que as pessoas jogam lá dentro. Você acorda de manhã e corre o dia inteiro, desgasta o seu corpo físico. Eu sofri muito durante esses 2 anos. Eu machuquei muito as minhas mãos, cortando as minhas mãos em vidro, em lata, pelas pessoas às vezes não têm uma orientação de fazer as coisas certas, a gente vão pegando. Corri bastante dentro da cidade de Hidrolândia, corri que era só a tira mesmo. E as pessoas não têm consideração com os coletores, né? Porque às vezes quebra um copo, uma coisa, não coloca lá numa caixinha, não se preocupa, né, que alguém vai pegar aquele lixo e que pode machucar alguém, né? Principalmente os coletores, né? E não separa o lixo certinho, deixa lá tudo bagunçado e aí, enfim, acaba prejudicando o trabalho, né, dos coletores. Isso, os coletores têm que ser bastante valorizados dentro da cidade de Hidrolândia e em outros lugares também. Tem que ser valorizado, as pessoas que fazem os seus lixos têm que saber reservar também, colocar em parte, tanto vidro como outros tipos de cortes que traz ali o prejuízo e prejudica o coletor, como latas, tem que ser tudo separado, organizado, numa caixa, nós aconselhamos uma caixa, né? Colocar dentro de uma caixa e ensacar eles e colocar ali na sua lixeira. E os garis têm que ser muito valorizados. Sim, o que eu passei pela experiência, eu olho esses garis, eles sofrem muito. Porque só de você, nesse frio, eu cheguei a uma época que teve um frio que 6 horas da manhã eu fui pegar uma sacolinha da lixeira, tava cheio de gelo, Nossa. E até você esquentar o sangue, correr para esquentar o sangue, demora um pouco e é sofrido mesmo. Nessa época, hora de chuva e frio, os garis sofrem muito. Então tem que ser muito valorizado os garis na cidade mesmo. Agora, você acha que sofreu bastante, né, Rony? Foi usuário de droga, trabalhou como coletor, depois se tornou profissional, encontrou sua esposa, casou, tem 2 filhos. Você passou por uma vida sofrida e às vezes a pessoa olha e fala, cara, eu já sofri tanto, né? Ninguém me quer, eu não sirvo para nada nessa vida. Serve. Deus tem um propósito para essa pessoa. Assim como Deus teve um propósito de usar você como um pastor evangélico, uma pessoa que leva a palavra dele, Deus também tem um propósito para essa pessoa que nos assiste, que às vezes pensa que não serve para nada, né? Que não tem serventia nenhuma nesse mundo, que se questiona do porquê estar aqui, e é só ela olhar para a palavra de Deus, que Deus ele é especialista em transformar as pessoas, né? Hoje talvez quem olhasse para você como coletor aí nas ruas, né? Claro, é um trabalho digno, mas muitas pessoas, né, pisam, humilham, né? Acham que não é. E aí, olha, quem olhasse para você naquele tempo, talvez não imaginaria que hoje você estaria aqui, né? Que você seria hoje colocado como um testemunho, né? Como um exemplo de superação e de vitória na vida, né, Rony? Isso, na verdade, isso é muita realidade. Você que está nos assistindo e acha que você não tem jeito, não tem solução para os seus problemas, e acha que você passa e não tem situações que resolva, eu olho assim que o que eu sofri, o que eu passei, o que eu presenciei, tudo isso, para onde eu estou hoje, é algo muito gratificante e eu posso ter uma história para contar e um testemunho para oferecer para as pessoas. Porque da onde eu saí e aonde eu estou hoje, eu sempre falo, quando nas minhas ministração, lembra da onde você saiu e aonde você está hoje. Outra hora, quem era você? Outra hora era um usuário, outra hora eu era um andarino, outra hora eu vivia nas ruas, rejeitado, fui às vezes golpeado por faca, fui até colocado a perigo em tiroteios. E você vê como que Deus é tão grande na proteção dele que ele tinha um propósito na minha vida. Porque se não fosse o propósito de Deus, e se não fosse eu acreditar que a palavra de Deus mudaria uma vida de uma pessoa, eu não estaria aqui hoje. Por quê? Porque fui golpeado de faca, quase levei tiro, só por Deus mesmo, pelas mãos de Deus, que eu não fui morto. Mas sabe qual que é a visão da sociedade, dessas pessoas? Ou é a morte, ou é a cadeia. É somente isso que eles imaginem por si mesmos. Ou vai morrer, ou vai preso. Mas eu já ouvi muito isso daí na minha vida.
Ó, isso daí ou você vai morrer ou você vai ser preso. Graças a Deus eu nunca fui preso. Eu já passei pelo vale da morte, mas graças a Deus não morri. Porque eu sobrevivi para ter uma nova história e contar um testemunho de vida para essas pessoas que muitas vezes olham para si mesmo. Eu deparei por esses dias conversando com uma pessoa, com outra, com 3 pessoas, passando a situação delas para mim. E elas tentou me esconder, né? Mas elas abriu a realidade, que por si mesmo não consegue sair da situação que estão. Acha que não tem mais jeito, acha que não tem possibilidade de poder sair dessa situação. Mas eu falei, eu posso te dizer que você tem possibilidade de sair dessa vida, tem possibilidade de mudar de história, de mudar o seu caminho. Só basta você querer, só basta você acreditar naquele que te chama pelo teu nome e aquele que tem algo a realizar na tua vida. Aí a pessoa falou assim, eu sei de onde você saiu e eu sei que Deus tem o poder também para mudar a minha vida. Eles espelham muito de onde eu saí, sabe, as pessoas, porque eles acreditam, se Deus me tirou, eles falam, se Deus te tirou, se Deus te resgatou da onde você veio, eu creio também que Deus vai me ajudar. Aí ele só pede para mim, ora por mim, me ajude. E eu sempre, eu falo com essas pessoas e elas começam a se comover, assim, porque é uma história assim, comovente da onde a gente saiu e poder falar para as pessoas também que Deus tem o poder para mudar a história delas. Maravilha. O pessoal que está participando aqui do nosso podcast, o Kaique, a Franciele, a Keila, a Rosana Souza, a Elizabeth Nandes, é minha mãe, está acompanhando aqui também a gente. Abraço aí. A Fabiana Messias, está dizendo amém, glória a Deus. Andréa Gonçalves da Silva também junto conosco. Vai participando aí, pessoal. Se tiverem alguma pergunta, a Rosemary Salles também. Salles deve ser sua irmã, né? Minha irmã. Sua irmã. O Leandro também, o Leandro eletricista. Se você precisa de um eletricista, contrate o Leandro. O Leandro é um ótimo profissional da elétrica aqui no nosso município. Abraço para você, Leandro. Leandro também que é pregador, né? Isso, ele congrega conosco lá no ministério. Ele esses dias me ligou, me deu uma palavra, rapaz, muito forte, né? Quando você recebe assim uma palavra, né? A gente estava assistindo TV, eu e minha esposa, e ligou o Leandro com uma palavra de Deus. Eu acho tão forte isso, tão, sabe, tão bom, né? Quando você é lembrado pelo Senhor por meio, né, de um profeta, isso é muito forte. O Wagner Chaves também está junto conosco, Alcides Ribeiro, a Miriam, enfim, pessoal, a Olívia de Lima, pessoal que está chegando aí, Lucinéia também junto, a Rita, né? A Elizabeth, a minha mãe aqui, está perguntando como que foi seu encontro com Deus. O encontro com Deus foi um encontro sobrenatural mesmo, porque como eu disse, para mim não tinha mais solução para a minha vida também, como muitos questionam também, né? Eu não tenho jeito, eu não tenho solução, ninguém me resolve, ninguém olha para mim, ninguém me veja, mas eu também falava da mesma forma que essas pessoas falavam. Eu me achava um rejeitado, uma pessoa excluída da sociedade, tanto pela sociedade, pela minha própria família, assim, me achava. Você mesmo se excluía, né? Eu mesmo me excluí no meio do povo. Então, quando eu teve um encontro com Deus, com Jesus mesmo, eu senti algo diferente, sobrenatural na minha vida. Algo que mudou meus pensamentos, mudou minha atitude, mudou minha trajetória. Assim, algo que eu fui impactado mesmo pelo poder, quando eu fui chamado pelo nome, quando Jesus me chamou pelo nome. Porque quando Ele chama, você sente a presença dEle. E você sabe que algo vai acontecer na sua vida. Então, quando Deus me chamou, Jesus me chamou, foi sobrenatural mesmo, algo surpreendente mesmo. Que até a gente mesmo que achava rejeitado, a gente se surpreendeu com o poder de Deus nas nossas vidas. Mas foi muito bom mesmo. O amor de Deus, né? O amor de Deus é algo inexplicável, né? É algo que ninguém tem explicação, só tem explicação quem está vivendo mesmo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Pode te dizer uma coisa. Eu, quando vi você, Rony, pela primeira vez, você estava pregando na esquina da feira lá do Triângulo, né? E a gente foi lá na feira, eu não sei se fui comprar queijo, eu sei que a gente foi na feira para comprar alguma coisa, lá no Triângulo, na pracinha. E eu vi você de uma forma assim, muito genuína, sabe? Com aquele evangelho que me relembrou tempos antigos, sabe? Assim, de uma coisa realmente muito sincera, de uma palavra muito sincera.
e coisas que a gente hoje em dia, me perdoe os pastores, mas às vezes a gente não vê isso, a gente não consegue ver essa sinceridade, sabe? Essa coisa genuína da palavra de Deus mesmo, sabe? Aquele do pentecostal mesmo, sabe? Aquele pentecostal que sai às ruas em busca de salvar as pessoas, de uma doação realmente, de você se doar, né? Porque eu sou do tempo que o pastor, ele para me salvar, né, para levar uma palavra, ele chegou na minha casa debaixo de chuva, né, de bicicleta e debaixo de chuva, ou seja, ele não tinha interesse nenhum porque eu não tinha nada para dar para ele, mas Deus tocou no coração dele e ele saiu debaixo de chuva, montado em uma bicicleta para poder levar uma palavra de Deus para mim. O cara chegou na minha casa molhado, né? Então assim, o cara poderia falar assim, cara, mas se ele quiser, ele que venha na igreja, né? Poxa, tá chovendo, Deus, né? Ele poderia, né, colocar diversos empecilhos ali, mas aí você vê o coração desse pastor, o desejo desse pastor, a sede que esse pastor tinha de ganhar a minha alma para o Senhor Jesus, que fez ele sair debaixo de uma chuva para fazer uma visita, coisa que a gente não vê mais hoje, a gente não vê mais. E quando eu vi você naquela situação ali, debaixo do sol, com uma caixinha de som, pregando, né, para as pessoas ali na rua, me fez lembrar lá de trás, lá de onde eu encontrei o Senhor, lá de onde o Senhor, né, me resgatou, encaminhou verdadeiros profetas, porque esses são os verdadeiros profetas, aqueles que realmente levam a palavra de Deus com sinceridade, com amor às pessoas, independente de quem seja. Ele se sacrifica por amor àquelas pessoas, não por interesse ou por qualquer coisa. Então eu achei assim uma coisa muito genuína, realmente eu me senti tocado naquele momento, ouvindo aquela palavra naquela esquina, e você não sabe a diferença que isso faz. Talvez você pense, mas ninguém está ouvindo, ninguém nem está ligando porque eu estou falando aqui. Alguém está ouvindo. Alguém está ouvindo. Pode ser uma pessoa dentro de uma casa, pode ser uma pessoa que está passando naquele momento e aquela palavra foi direto ao coração daquela pessoa. Então realmente tem uma importância muito grande que às vezes as pessoas não dão, às vezes as pessoas fingem que não vê, mas é Deus que está mandando. E quando Deus manda, meu amigo, tem um lugar, né? Ele vai encontrar alguém. E você só obedece. E eu achei isso muito bacana da sua parte. De onde que surgiu assim, esse desejo? Cara, vou pegar uma caixinha de som e vou pregar na rua. Rapaz, foi um negócio surpreendente também, que quando nós foi fazer esse projeto aí de evangelizar na rua, tava eu e um companheiro meu, que hoje ele foi para São Paulo, né, que é o Wanderson Tafarel. Nós não tinha nada. Aí eu falei para ele, você já evangelizou? Ele falou, não. Então você vai aprender então na rua, então na prática. Você pode ter aprendido dentro da igreja, mas você vai aprender na rua. Ele falou, rapaz, será que é mesmo? Ele dava uma risada grande mesmo. Aí nós fez o que? Nós falou assim, vamos orar a Deus, se Deus estiver no controle, na direção, Ele vai dar condições para nós comprar esta caixa. E aí que nós foi lá na loja, fomos lá adquirir, não deu certo nenhum, não deu certo nenhum outro. Aí falou, vamos ficar em paz, vamos orar a Deus. Aí na outra loja que nós foi, deu certo, nós compramos essa caixa. Compramos essa caixa aí que nós começamos a evangelizar. Falei, fica só observando só. Eu fiz bem pouco, mas o que eu fiz, eu tenho um pouco de experiência para nós poder dar início desse evangelismo. Aí que nós começamos a evangelizar na esquina de casa, foi o primeiro evangelismo ali, na esquina do Bentão. Primeiro evangelismo nosso, com a caixa, voltado para as casas. Falando, pregando, anunciando, e ainda meio que vergonhoso ainda, né? Meio quieto ainda, com medo das pessoas, com medo do microfone, de falar. E aí nós foi se aperfeiçoando, fomos buscando mais aperfeiçoamento. Aí depois que falou, vamos sair dessa esquina aqui, vamos andar mais adiante, fomos adiando mais adiante na rua ali, na Generoso Ponce também, indo para cima, andando de a pé, falando, e o povo saía para fora e começava a ouvir a palavra. Teve um dia que nós pregou na esquina lá, saiu um monte de gente para fora e começaram a ouvir a palavra. Tinha umas pessoas na esquina chorando lá. Teve até um carro que parou lá, que chegou uma hora que nós deixou uma ministração, o cara abaixou o vidro do carro e começou a chorar. Chorar, porque nós estávamos falando sobre a situação de relacionamento, de casamento. Eu acredito que Deus tocou na vida dele, que estava passando uma situação bem. E assim foi que é onde nós surgiu também, que nós queríamos andar mais, não tinha carro, não tinha nada. E aí nós pegou a bicicleta, ele levava a caixa na bicicleta e eu com o microfone na mão, dirigindo na rua. Eu ia de um lado, ele ia de outro, e nós ia pregando a palavra, andamos essa cidade cidrolândia inteirinha.
com a bicicleta, falando da palavra de Deus. E aí ele foi embora, deixou nós, e aí o Deus arrumou outro companheiro para mim, né? Que é esse que está comigo agora, atual, Rosivan. Ele está comigo já, vamos fazer uns 2 anos já que nós estamos evangelizando. E é uma benção, é como você falou, o pessoal não dá um crédito, a maioria não dá um crédito, mas o que dão crédito eles param para te ouvir. Eles são abençoados. São abençoados. Sabe, a gente já ouviu muito assim, você é doido de ficar aí na rua aí pregando? Ninguém te ouve não, você é doido, porque você vai perder seu tempo, chegar do serviço, pegar a caixa e sair na feira, ou nas esquinas dos mercados, ou nas esquinas dos bares, porque ficar perdendo tempo pregando para essas pessoas, ninguém dá um crédito, eles falavam palavras assim para nós negativas, para desanimar a gente, mas a gente falava, nós não estamos pregando para se amostrar, nós estamos pregando porque tem vidas que precisam ser alcançadas, e eu sempre falo para eles, para as pessoas e para o meu companheiro, nós prega pela fé, porque dentro de uma casa tem alguém que às vezes está querendo tirar sua própria vida, ela ouve a palavra e ela imediatamente ela não vai mais fazer aquilo que queria fazer, tirar a própria vida. E já passou bastante casos que pessoas que ouviam a palavra, nós evangelizando na rua, eles falavam que foram tocados pela palavra de Jesus, pela palavra do Evangelho. Então, nós olhamos uma coisa que as pessoas, às vezes, uns nos apoiam, outros não. E nós fazemos pela fé mesmo. Então, se eles queiram ou não queiram, nós estamos fazendo. Amém. Porque nós tira o nosso tempo, é nosso. Então, não tem ninguém que nos impede de fazer a obra de Deus. Você é um homem de muita oração, Rony? Nós oramos bastante, eu oro bastante. Eu oro em casa, pelas madrugadas, eu vou muito no monte, eu gosto de ir no monte, né? Nos intervalos. Eu oro agora, nós temos um trabalho da segunda-feira na igreja, das 7 às 8 de oração, com os irmãos, e na terça e na quarta nós tira para ir para o monte. Aí nós fica lá. Tem vezes que... Vai em grupo? Vai em grupo, nós vem sempre em 3, em 4 só. E como que é? Às vezes a pessoa não sabe, fala, vamos orar no monte, mas como que é essa experiência? O que acontece? Como que é para quem não conhece? Então, o monte ele é um lugar que você tem que ir preparado. Porque você subir para o monte, todo mundo sobe, mas na hora de descer que vem a consequência, né, do peso da oração. Que é o que? As retaliações espirituais. Porque a Bíblia diz que, Efésios 6:10, que a nossa briga não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então, nossa briga não é contra a carne, é coisa espiritual, é contra as hostes espirituais. Então, quem nunca foi para o monte tem que se preparar. Tem que se preparar espiritualmente. Como? Você tem que consagrar a sua vida, você tem que jejuar, você tem que estar com a sua vida no altar, tem que estar com um relacionamento bom com Deus. A pessoa não pode subir no monte de qualquer jeito, mas é um mato. Não, mas mesmo assim, é um lugar distante. Mesmo assim, a pessoa tem que ir num propósito certo, na sinceridade, tem que estar preparado. Não pode ir pessoa com vícios, não pode ir pessoas querer ir lá para enganar as pessoas com mentira, ou até mesmo prostituindo, fumando, bebendo. Estou na igreja, mas eu quero conhecer o monte. As pessoas, se fosse a pior coisa que tem na vida, é a pessoa subir dessa forma para o monte. O monte é uma coisa séria mesmo. O monte é algo espiritual. Eu tenho prova viva porque tem vezes que eu amanheço no monte. Tem uma época que eu ia 10 horas, voltava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. O monte é o seguinte, nós entramos, um grupo, e nesse grupo nós entramos, e na entrada do monte nós todos nós oramos, apresentamos nossas vidas, apresentamos o local e subimos. Aqui tem vários montes aqui, né? Tem vários lugares altos aqui. E aí nós entramos naquele monte e apresentamos o nosso propósito. O nosso propósito é as almas, as famílias, as pessoas, a cidade, as autoridades. Apresentamos em geral o que o Senhor nos ensina. E ali nós oramos, apresentamos nossos louvores, ali nós lemos um versículo da Bíblia e aí nós oramos a Deus. Você já teve alguma experiência assim, sobrenatural, que você diz assim, cara, aconteceu tal coisa, que você se lembra assim sobre o monte? Sim, né, no meu começo do meu evangelho, no começo da minha caminhada, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, falar em outras línguas. E eu via as pessoas dentro da igreja falando, assim, Deus usando, e eu falei, eu quero também sentir esse poder também de Deus na minha vida. Eu falei, eu vou buscar Deus. Eu sempre que eu tinha alguma coisa para buscar em Deus, eu ia no monte. E numa certa noite eu fui no monte. Era meia-noite, tinha uma quantia de gente mesmo, umas 50 pessoas. E o pastor foi usado por Deus, falou, tem alguém aqui no nosso meio que quer ser batizado com o Espírito Santo, quer falar em línguas estranhas. E é onde que eu senti o desejo e falou, vem aqui.
Eu joelhei no chão, ele põe uma mão na minha cabeça. E quando ele põe uma mão na minha cabeça, assim, eu senti minha língua enrolar. E aí eu fui ali, batizado. E eu não aguentei o poder de Deus, eu caí, assim, arrebatado. Né? Eu caí, e depois disso eu fui contemplado com a presença de Deus, né? Com o batismo do Espírito Santo. E eu quero buscar algo de Deus, fui no monte. Quero a sabedoria da palavra, o entendimento. Porque você pode observar que tem muita gente que lê a palavra, mas não entende. Lê, mas não entende. Medita, mas não entende o que está explicando. E eu era desse jeito. E eu via muito, assim, inspirar muitos pregadores mesmo, assim, de renome na internet. Eu quero ser igual esse pregador, eu quero pregar igual ele. E eu até falar assim, eu vou imitar esse pregador, ver se eu vou dar alguma coisa. Aí, numa certa noite, eu estava na igreja, Deus usou um pregador e falou assim para mim, ó, Deus está te dando o dom da palavra. Você vai ser um pregador. Tomei posse, em nome de Jesus. Falou, prepara-te que você vai ser um pregador. Aí eu achei que eu ia ser um pregador da noite pro dia. Aí comecei a ler a Bíblia, mas não entendia nada. Mas o profeta falou, o pregador falou que ia ser um pregador, um ministro da palavra, e não saiu nada. Demorou mais de 5 anos para mim receber essa profecia, essa revelação. A primeira oportunidade eu recebi para pregar a palavra. Foi 5 minutos. Mas nesses 5 minutos não saiu nenhuma palavra certa. Era só glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. É que tem muitos pregadores que têm esse costume. Você já observou muitos pregadores. Tem uns que falam no meio dessas mensagens, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu era assim, não tinha palavra nenhuma. E num certo dia um amigo meu que era gari, ele falou para mim, o que você estava falando lá que só via glória a Deus, aleluia? Você não pode lá em cima pregando não, você não sabe nem pregar. E na minha primeira ministração, rapaz, o cara me desanimou grande, eu me entristeci. Aí eu falei, não vou pregar mais não, isso não é para mim não. Aí eu me desanimei. Aí passou um certo tempo, aí Deus me despertou. Eu falei, não, eu quero esse dom aí, se o pregador falou que vou ser usado, eu vou buscar. Aí foi no monte. E numa certa noite, Deus usou um profeta lá no monte lá. Falou assim, ó, Deus está te entregando um dom da palavra. O dom da palavra. Você vai ser usado na sabedoria da palavra. Falei, amém. Comecei a buscar a Deus, buscar a presença, ler a Bíblia. Porque para a gente ter um conhecimento e ser um pregador, não adianta você só ter um nome. Se você não ler a Bíblia, se você não buscar estudo, buscar livros, conhecimentos. Porque a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. Não é só orar, jejuar e você não ter conhecimento. Se você orar e jejuar e não ter um conhecimento, você vai falar coisas que não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. Aí eu fui buscar o conhecimento nos livros, nos estudos e você vê como que Deus é bom, que numa certa noite Deus me deu uma visão entrando dentro da igreja e estava chovendo. Chuva, quando fala de chuva, de água, é purificação, é limpeza, é transformação. Estava chovendo e eu entrei dentro da igreja. Quando eu entrei dentro da igreja, em cima do altar, tinha um ser assim com a Bíblia aberta, assim, ó. Quando ele abriu essa Bíblia, assim, ele mandou me aproximar do altar. E quando eu me aproximei do altar, ele falou assim, ó, toma aqui. Ele me entregou a Bíblia nas minhas mãos, assim. E quando ele entregou a Bíblia nas minhas mãos, ele falou assim, receba aí a sabedoria do céu, da palavra. E quando ele me deu assim, aquela luz apagou e eu guardei aquela Bíblia. Aí depois desse dia, eu comecei a ter um novo entendimento, comecei a pensar diferente, eu comecei a ter mais um respaldo da Bíblia, comecei a ter mais sede de buscar a palavra. Aí que comecei a desenvolver um ministério, né? Comecei a receber oportunidade aqui e ali, eu falava sozinho, eu entrava no espelho e falava com o espelho, como, sim, pessoa que quer ter um desenvolvimento. Até às vezes a gente entrava no mato assim e pregava para si mesmo, falava assim no mato assim, ó, pregava a palavra, falava assim para mim mesmo, porque eu queria ser um pregador. Fui muito zombado, hein? Fui muito rejeitado, hein? Dentro dessa cidade de Hidrolândia. Rapaz. Muito, muito, muito. Pelas pessoas mesmo, evangélicas mesmo. Pelos próprios pastores, às vezes, obreiros, outras pessoas que não acreditavam, né, na minha pessoa e não me davam oportunidade. Não me dava oportunidade mesmo, não. Mas hoje mudou, né, Rony? Mudou. E eu, assim, a gente teve experiência tanto espiritual também, nas partes de Deus, nos poderes de Deus, que a gente foi contemplado com muitas coisas de Deus, no monte, nos lugares, através do monte, que você vê um testemunho que eu vou contar aqui, para mim poder ter essa função de operador de máquina, de pá carregadeira, eu nunca entrei dentro de uma máquina. O meu pai foi operador de máquina. É uma boa profissão, né? Uhum. Ele agora é caminhoneiro, né? Ele é carreteiro. E o meu tio também, o pai da minha mãe, o irmão da minha mãe, ele é também operador de pá carregadeiro.
E eu nunca entrei dentro de uma máquina. E nesse dia que eu recebi a oportunidade, eles me deram a oportunidade, entrei lá dentro e através de um cunhado meu que me deu a oportunidade também de entrar dentro da empresa, ele me ajudou bastante, eu louvo a Deus pela vida dele, acho que até a esposa está me assistindo, que é a minha irmã, né, a Rosemary, e eu entrei nessa máquina, ele me ensinou só os detalhes, e eu saí dessa máquina, e aí no outro próximos meses ele pediu as contas, e surgiu uma vaga, e essa vaga, ele falou, vai ser sua, eu falei, beleza, aí eles me deram a oportunidade, entrei dentro da máquina, sem saber de nada mesmo, pode andar, o encarregado nosso falou, pode andar, mas eu não sei, ele falou, não, vai igual caranguejo, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Caramba. E falou para mim, falei, beleza. Aí eu fui andando aqui, ali, na outra semana e tal. Aí eles me deram a primeira oportunidade para carregar uma carreta. Carreguei uma carreta, no finalzinho para carregar uma carreta, uma 9 eixo, eu bati a máquina. Bati a máquina, quebrei o para-choque, amassei a parte da tampa que vai pro motor. E rapaz, naquele dia estava dando um corte de funcionário. E eu falei, agora é a minha chance, a minha oportunidade de ter uma profissão. Porque eu estou cansado de ser auxiliar, né, de produção, auxiliar e eu preciso de uma oportunidade. Nesse dia estava tendo um facão, mas o cara me chamou lá, o gerente, falou, não se preocupa não. Eu sei que você ficou abatido, triste, mas eu vou dar uma oportunidade para você, porque todos nós pegamos essa máquina e todos nós temos um sinal aqui dentro dessa empresa. Olha lá, pilar caído, quebrado, concreto. Pode ficar tranquilo. A partir de hoje não vai ser a primeira, vai ser várias, muitas. E sabe o que eu fiz? E fui para o monte orar a Deus. 15 dias orar a Deus no monte. Fiz um propósito, Senhor, eu preciso ser orientado e ser ensinado para mim poder manobrar essa máquina. Porque eu preciso desse emprego. Acredita, com 15 dias eu orei a Deus no monte. Quando eu voltei do monte, eu fiz carregamento, fiz descarregamento, fiz tantas coisas que eu nunca sabia que eu imaginaria que eu ia dominar a máquina. E hoje, graças a Deus, hoje estou ali, trabalhando, tendo uma profissão, e eu alego com Deus pela essa oportunidade, é uma profissão que eu tenho. Você vê, né, por meio da oração, né? Oração. A oração tem muito resultado, Tem né? resultado. Bom, a Onilva de Lima, ela está perguntando aqui o que mais marcou você em meio a essa transformação do que Deus fez na sua vida. O que mais marcou eu foi a salvação, né? Que eu recebi da parte do Senhor, fui contemplado pela presença, fui resgatado, fui transformado, fui limpado pelas coisas que não provinham do Senhor. E o que mais me marcou foi de eu poder conhecer pessoas diferentes dentro da igreja. Porque quando se torna uma igreja, você se torna uma família. Você tem a família tanto espiritual e também como física. Mas me marcou muito e eu conheci muitas pessoas que me apoiou muito. Né? Como tem meus irmãos que é distante, teve muitos irmãos que ficou presente de mim. Minha mãe também é distante, também tive muitas mães espirituais que me apoiaram. Também meu pai também é distante, também eu nunca tive quase acesso com ele, bem pouco. E aí eu tive pais também da fé também da igreja. É pessoas, sabe, que marca muita gente, pessoas que ficam na nossa vida marcadas. Foi muito impressionante. Então a gente tem uma comunhão e tem uma certeza que tem muita gente nos apoiando. Então isso marcou muito a minha vida. A presença das pessoas dentro da igreja. Rony, tem muita gente aqui que nos acompanha que ela até conhece o Evangelho, ela já pertenceu a alguma igreja, mas em algum momento da sua vida ela se perdeu. Ela às vezes se desapontou com o pastor, com algum obreiro, com alguém da igreja ou com algum membro, houve uma desavença, houve uma discussão e essa pessoa então se afastou da igreja e hoje ela não frequenta mais nenhuma igreja. O que você teria a dizer para essa pessoa que está nessa situação, que está acompanhando aqui a nossa live? Então eu já presenciei muito isso daí. Presenciei muito essas pessoas que receberam essa atitude de outras pessoas. Que outra hora eles estavam dentro da igreja, eles pregavam, evangelizavam, cantavam, adoravam a Deus. E pela uma palavra ou outra, uma acusação, eles se afastaram da igreja. Se afastaram, não quiseram mais ficar dentro da igreja. Hoje tem casos que tem desta forma mesmo. Eu presencio pessoas assim, que às vezes não estão firmados na rocha que é Jesus Cristo. Às vezes as pessoas não estão firmadas no Evangelho, não estão firmados
na palavra de Cristo. Aí quando vem essa consequência que uma pessoa afronta ou fala uma palavra ou outra, ela desanima, ela quer voltar para trás da onde vieram, quer se afastar da igreja, quer viver no mundo. Então o meu aconselhamento para essas pessoas é se firmar em Jesus. Não podemos firmar no homem, porque o homem é falho, o homem é errante, mas maior é o Senhor que está conosco, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos guia, que nos protege. Então nós temos que firmar em Jesus. Não devemos firmar os nossos olhos no homem, porque o homem ele é falho mesmo. Hoje ele está de pé, mas amanhã ele pode não estar de pé. E as pessoas espelham isso. Ah, o pastor está de pé, hoje ele já caiu. Então eu não vou ficar frequentando esta igreja. Eu vou sair da igreja. Por que eu estou na igreja? Então, porque tem que focar em Cristo, em Jesus. Você que está distanciado, está afastado do evangelho, está sem congregação, sem pastor, sem a cobertura espiritual de um líder espiritual, volte para Cristo, volte para o caminho. Não importa a circunstância, a palavra que você foi almejado, palavras que você às vezes foi atacado, ou às vezes um irmão se levantou contra a tua vida, contra a tua pessoa. Volte para Cristo, não deixa nada te afligir, não deixa nada tentar te barrar você receber a tua salvação. Porque hoje na nossa vida, nós temos que se preocupar com a nossa salvação. A nossa salvação é primordial em nossas vidas. Por quê? Porque Cristo, Jesus, ele deu a sua vida por nós, por amor a nós, por amor a nossas vidas. Então nós temos que saber que a nossa vida, ela tem muita valia. Ela foi pago por preço de sangue. Não foi preço de ouro, nem por prata, foi preço de sangue. Então nossa alma tem muita validade, nossa alma tem muita valia. Tem um preço alto mesmo, que foi pago por preço de sangue. Então você que está afastado, distanciado, ou às vezes almejado por alguma palavra, tira isso do teu coração, da tua mente, volte para Jesus, volte para a casa do Senhor, como o filho pródigo. Você ouviu a história do filho pródigo? Ele estava na casa do pai, Lucas 19, no verso número 20, parece, se não falha de memória. Ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha tudo. O pai tinha um abraço, tinha a harmonia dos irmãos, da família, tinha tudo. Mas um dia ele disse para ele, eu não quero mais viver sob a proteção do meu pai, eu não quero viver mais sobre ele. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero conhecer o que está fora da proteção do meu pai. O filho pródigo, que é o filho mais novo do homem. Ele tinha 2 filhos, o mais velho ficou do lado do pai, mas o mais novo queria conhecer o mundo. Queria conhecer os prazeres do mundo. Ele chegou no pai e falou, pai, me dá minha parte da minha fazenda, da minha herança, porque geralmente a herança é dada depois que o pai morre, ou a família morre, aí reparte a herança, mas ele quis antecipar a herança dele. Falou, me dá parte da minha fazenda, da minha herança, porque eu quero ir lá para fora, eu quero conhecer o mundo. O pai falou o quê? Tá bom, meu filho, eu vou te dar a tua parte da tua herança. O pai foi, deu a parte para ele, da herança dele, ele preparou a mala dele, e foi para uma cidade longínqua, longe, distante. E ali ele começou a conhecer os prazeres da carne, os prazeres da consciência da carne, dos olhos. Começou a gastar o que ele possuiu do pai, a herança, com as meretrizes, com os colegas que estavam ao lado dele, falando que era colega, que é amigo, batia no ombro. Por quê? Interesseiro no dinheiro do homem, estava interessado no dinheiro do jovem, o menor da casa do pai. E quando ele tinha dinheiro, tinha muitos colegas batendo no ombro dele. Quando ele tinha dinheiro, herança ainda, para gastar com tudo, tinha muita gente aplaudindo ele. Mas de repente, acabou tudo a herança dele, acabou tudo o dinheiro dele. E quando ele olha para a esquerda, para a direita, não acha nenhum que estava batendo no ombro dele. Não acha ninguém que estava apoiando ele. Por quê? Foram todos eles embora. E aí que vem a consequência. A fome bateu no estômago, que ele sentiu fome, que não tinha nada para se alimentar. Aí ele lembrou da casa do pai. Na casa do meu pai eu tinha alimento, na casa do meu pai eu tinha abrigo, na casa do meu pai eu tinha paz, eu tinha cobertura. E de repente agora eu estou aqui com fome, não tem ninguém para me ajudar, me apoiar. E para mim ser menos delongo, ele voltou para a casa do pai. Mas na volta da casa do pai, ele parou numa fazenda e pediu um emprego. O fazendeiro falou, tem uma vaga de emprego, se você aceitar, é você cuidar de porcos, dar alimento para eles. Ou que seja, ração, lavagem, você quer?
eu quero. Então pegou essa vaca e começou a trabalhar. E a Bíblia diz que ele sentiu fome, tão fome que ele quis se alimentar dos alimentos dos porcos. Ele se alimentou dos alimentos dos porcos. Aí ele caiu em si, falando novamente, na casa do meu pai eu não precisaria comer lavagem, comer ração de porcos e nem cuidar de porcos. Aí ele veio aonde que veio o arrependimento. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E o interessante é que o pai nunca esqueceu do filho. Todos os dias o pai saía para fora da porteira e avistava o seu filho estava vindo para casa. Todos os dias. E de repente, uma certa tarde, o pai foi novamente e não viu o filho. Ele voltou para casa e sentou e falou assim, um dia meu filho vai voltar para casa. E ele não desistiu do filho. Você pode observar que o filho desiste do pai. A Bíblia mesmo relata, fala que a mãe que gera um filho, durante 9 meses ela rejeita, ela abandona o filho. Mas o pai nunca abandona, ele estava questionando, falando do Senhor, nunca abandona de Deus, nunca abandona o filho. Então o pai nunca esqueceu do filho, mas o filho esqueceu do pai. E de repente, quando ele voltando, falou, não quero mais esse emprego, deixou o emprego e voltou para casa indo na direção para a casa do pai. E aí ele, relembrando, falando assim, na casa do meu pai eu tinha comida, eu tinha abrigo, eu tinha roupa, eu tinha tudo, amor. E ele falou assim, eu vou chegar diante do meu pai, e quando eu chegar diante do meu pai, eu vou falar um verso para ele. E ele gravou esse verso no coração dele, na mente dele. Eu vou chegar diante do meu pai e vou falar para ele, pai, pequei contra ti e contra os céus e a terra, e não sou digno de ser chamado teu filho. E ele foi andando assim, até na direção da casa dele, da fazenda do pai dele. Pai, pequei contra ti e não sou digno de ser chamado teu filho. Ele citou ainda os céus e a terra. E chegando perto da fazenda, o pai começa a ter mais uma oportunidade de chegar e ver se o filho está se aproximando dele. E quando ele sai para fora da fazenda, ele contempla de longe uma pessoa se aproximando da fazenda. E quando ele contempla, ele veja que é o filho dele. E quando ele veja que é o filho dele, ele foi correndo de encontro com o filho. Ele abraçou o filho, beijou o filho. E falou, filho, fizeste bem. E ele falou para o pai, o filho falou, pai, eu pequei contra ti, contra os céus e a terra, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me dê primeiro, pelo menos uma oportunidade de ser um dos seus trabalhadores, como os seus trabalhadores aí dentro da sua fazenda. Ele falou, não, meu filho, você não vai ser um trabalhador, você vai ser o meu filho, vai continuar sendo meu filho, o meu herdeiro, a minha promessa. Sabe que o pai falou para os seus trabalhadores? Mata um bezerro cevado, vamos fazer uma festa hoje para esse filho. Porque o filho que estava morto reviveu e o que estava perdido foi achado. Então hoje é festa na nossa casa. Hoje vai ter alegria, porque o meu filho voltou para casa. Então eles se alegraram e ele falou, prepara uma vestimenta para ele limpa, coloca a sandália sobre os pés dele e coloca aliança nos dedos dele. Essa aliança é uma aliança que ninguém se quebra. Se ela se quebrar, tem que se tornar uma aliança, um ouro, ele tem que ser queimado no fogo, para se tornar novamente a objeteria que eles querem fazer. Então, coloca uma aliança no dedo do meu filho, porque hoje essa aliança vai servir como reconciliamento de pai e filho. Então, esse daí se torna para todos aqueles que saíram da casa de Deus, da presença do Senhor. Deus, ele dá a oportunidade para você voltar. Eu errei, eu pequei, eu falhei, eu matei, eu menti, eu roubei, eu adulterei. Eu não sou digno de ser chamado de filho e nem sou digno de voltar para a casa do pai. Isso é mentira do acusador. O acusador, ele acusa mesmo, que é o nosso adversário. Ele fica rangendo como um leão, bradando para quem possa tragar em nosso derredor. Porque nosso redor está os anjos do Senhor, né? Que a Bíblia diz que ele dá ordem aos nossos anjos a nosso respeito. Então tem anjos na sua volta. Então, você que saiu da casa do Senhor por um motivo ou outro, volte para a casa do Senhor, volte, reconcilia, faça uma aliança com Deus, faça uma aliança com Cristo, faça uma aliança, uma reconciliação, faça uma análise da sua vida, volte para Cristo. Jesus te chama, Jesus te ama, você tem muita valia na presença de Deus, você tem muita valia, você tem muita importância no meio do povo evangélico. Os pastores amam. A Bíblia disse que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Esse é o Salmos 23. Por que ele citou o Senhor nosso pastor e nada nos faltará? Jesus se exemplou falando que o bom pastor, ele dá vida às suas ovelhas. Como o Senhor disse no começo, o pastor ele corre atrás, ele vai na casa, ele incomoda,
ele chama, ele convida, ele busca mesmo. Por quê? É por interesse? Não, é pelo amor à alma. O amor à alma. O pastor, ele dá vida às suas ovelhas. O pastor não fica acomodado, não. O pastor que fica acomodado, ele não quer ver o crescimento espiritual da ovelha. Eu sempre falo para meus irmãos, eu quero crescer espiritualmente, também quero ver a igreja crescer espiritualmente. Espiritualmente. Se o pastor cresce, a igreja cresce. Se o pastor é abençoado, a igreja é abençoada. Então, somos dependentes do Senhor. Então, meus irmãos, você que está nos assistindo, está ouvindo esta mensagem de motivação, de incentivação para a tua vida, volte para Jesus. Volte para casa, o Pai te espera. O filho que está longe, o filho pródigo, volte para os braços do Pai. O Pai te chama para uma grande obra e esta obra não pode parar. Maravilha. Pastor Rony Salles, que alegria, cara, receber você aqui. A gente não tinha ainda conversado, né? A gente foi praticamente tá se conhecendo agora, né, Rony? Isso. E eu fico muito feliz aí de receber você aqui. Já estamos chegando aí no final, né? Já passamos de 1 hora, né, Lucas? Mais de 1 hora. Eu queria saber o seguinte: revelação e profecia faz parte assim do seu trabalho, onde você faz isso? Como que funciona? Isso, nós trabalhamos com esse dom que o Senhor nos dá. Dom, né? A gente chama de dom. Né? É um dom que Deus nos dá. Isso, a Bíblia diz que a gente deve buscar os melhores dons zelosamente. O que é zelosamente? Buscar com cuidado, com amor, com dedicação. Mas para quê? Para ser usado na casa do Senhor. Para quê? Para edificar a igreja. Então a revelação é um dom de Deus, a profecia é um dom de Deus. Alguns têm, alguns pastores eu vejo que fazem, outros não fazem. A pessoa tem que... Como que é assim? A pessoa tem que buscar esse dom? Ela já nasce com esse dom? A revelação aparece como um sonho na sua mente? Você vê acontecer? Como que é? Isso, na verdade, é um dom. A pessoa tem que buscar o dom. Aquilo que você quer almejar. Eu quero um dom da revelação. Vai buscar em oração, na Bíblia, porque tem vários tipos de dom, né? Tem 9 dons para ser distribuído para a igreja. Então vai ser acrescentado aquele que foi edificado para ser edificada a igreja. Então a revelação, precisa de uma revelação. A revelação tem de você não saber a tua história, nem saber o que você está passando ou o que vai passar na tua vida. Isso é como eles falam, prever para o futuro, muitos dizem. Mas a revelação é algo que Deus ele te mostra. Eu vou te dizer uma coisa, um exemplo. Amanhã Deus vai abrir uma porta na tua vida. Deus vai abrir um emprego para a tua vida. Porque Deus está me revelando aqui. Deus está me revelando que está te curando uma enfermidade que ninguém sabe. Só você e Deus. Uma enfermidade no teu sangue. Você bateu, foi no médico, ele deu ali para você o laudo que não tem solução para esse problema. Aí Deus usa na revelação. Tem 2 tipos de revelação. Tem a revelação que Deus mostra na hora para a pessoa, que tira um xerox de você assim, Deus te mostra, é assim, assim, assim. É algo sobrenatural. Sobrenatural. Eu estou te olhando agora aqui, Deus me passa uma revelação, que parece que Ele me dá um check-up completo da tua vida e eu passo para você. Aí quando eu passo para você, você vai sentir verdadeiramente que é uma revelação, porque só você e Deus sabe daquilo. Então eu passo para você, tem a visão que eu passo imediato para você e tem a revelação que Deus mostra em visão, em sonhos, que a gente presencia muito, né? Assim, eu, assim, pela misericórdia de Deus, eu busquei o dom da revelação, tudinho. Eu sempre passei bastante revelação para as pessoas quando Deus me passa e acontece, por causa é algo de Deus. Não que a gente vai querer brincar com as revelações, porque hoje tem muita gente brincando com revelação, com profecia. Não pode ser adivinhação, né? Adivinhação. Por que adivinhação? Porque adivinhação, a pessoa quer adivinhar a tua vida. É como diz o Atos dos Apóstolos ali, capítulo número 16, que Paulo e Silas estavam passando e tinha uma jovem que ela era possuída pelo espírito maligno. O espírito maligno possuía ela para adivinhar a vida das pessoas. Aí é como eles falam ciganos, esses feiticeiros, essas coisas, adivinhar, ler a mão. E ela tinha esse espírito maligno na vida dela, na alma dela. Porque ela ganhava dinheiro e lucro pelos romanos. Então os romanos que tinham domínio sobre ela. Então eles falavam, vai lá e adivinha e traz dinheiro para nós. E como Paulo e Silas eram uns homens de oração, de autoridade, ela reconheceu, o espírito maligno que estava dentro dela reconheceu. Ali vem 2 homens de Deus. 2 homens de Deus. Até o demônio reconhece quem é homem de Deus e quem não é. Quem está brincando e quem não está brincando. Então as coisas espirituais é sério. Teve um fato na Bíblia que fala que os filhos de Seva, ele foi tentar imitar Paulo. E ele disse, o demônio falou assim, eu conheço bem quem é Paulo e quem ele serve, que é Jesus Cristo. Agora vocês eu não conheço.
Sabe o que aconteceu? Os demônios foi e bateu nos filhos de Seva. Bateu neles. Tiraram a roupa deles e fizeram eles ficar envergonhados no meio da praça pública. Caramba. Porque eles queriam usar de adivinhação. Queriam usar pela carne mesmo. Não pelo espírito, pela carne. Então hoje tem muita gente brincando com as coisas de Deus, nas revelações, na profecia. Enganando o povo com revelação. Às vezes Deus não manda falar, não manda profetizar e estão profetizando. Estão entregando e isso paga um preço. Vai ter que prestar conta naquele grande dia. Então, as revelações que Deus me passa, quando passa, eu passo para a pessoa, orientado para ser direcionado por eles. Deus passa em visão para mim e passa também. Se Deus me passar algo agora para o Senhor, eu vou passar para o Senhor. Eu vou passar e vai se concretizar, que você vai testemunhar. Vai ser isso. Então, a profecia é o que vai acontecer lá pela frente. Deus também usa. Mas para você conquistar esses dons, tem que orar a Deus, buscar Deus, zelosamente, com cuidado e praticar. Tem que ter muita comunhão, né? Comunhão com Deus. Comunhão. Outra pergunta, para a gente finalizar, qual que é a principal dificuldade das pessoas, assim, as pessoas que procuram a sua ajuda, pastor, em Sidrolândia? Qual que é a maior dificuldade das pessoas? O problema que elas passam, assim? A maioria das pessoas, a dificuldade delas eu já passei por esses casos agora, sobre ansiedade, sobre depressão, e também pelo usuário de drogas também, né? Pessoas me ligaram, vícios, me ligaram esse dia também pedindo orientação, tudinho. E o maior problema dessas pessoas é isso, que não consegue sair da situação, né? Por isso que eles espelham em mim, porque eu falo, se você saiu dessa situação, eu creio que eu vou sair dessa situação também. Então o maior dos problemas das pessoas é essa dificuldade dessas pessoas que se encontram nessa situação aí. E como que a pessoa pode receber a sua ajuda? Te segue nas redes sociais? Como que vai encontrar o pastor Rony Salles? Então, para me encontrar, pode encontrar nas redes sociais, a maioria das pessoas sabe, no Facebook, está Rony Salles. Tem também no Instagram também, o Rony Salles também, @Rony Salles. E também tem meus contatos, né? Tem meu contato, tem na rede social também, na abertura do início, tem também meu número. E tem o endereço também da igreja nossa, que aqui na São Bento, também na Geronimo Ponce, número 110. É a igreja que você prega. É onde que nós pregamos, que nós somos pastores local ali. Além das ruas, Além né? das Também ruas, está na igreja. Nós temos um povo também para cuidar. Também né? às vezes é convidado, né, pastor? Vai para outras igrejas, né? Prega. Aí nós temos ali o culto de quinta a domingo, naquele endereço, e também temos, né, as oportunidades que as pessoas sempre me chamam para pregar nas igrejas, para fora. Aí tem também os dias que eu vou mais evangelizar na parte do dia, nas ruas. Eu sempre costumo nas quartas ir na feira, né? A partir depois do meu trabalho, eu pego a caixa, meu companheiro lá, Rosivana, vamos para a feira. E nos outros dias, tipo terça ou sexta ou sábado, que nem sábado, nós estávamos na feirinha central aqui, né? Perto do Brizolão. Era 5 horas da tarde, até às 6 lá. Bastante gente parou para ouvir a palavra, foi impactado pelo poder de Deus ali com a palavra. Pessoas mesmo. E você faz atendimento, pastor? Tipo, assim, atendimento que eu digo, a pessoa senta com você, pastor, estou passando por tal problema, briguei com a mulher, estou passando por isso e tal, me ajuda em oração, ou o que eu posso fazer para mudar essa situação? E aí você ali, à luz da palavra, você dá uma orientação para a pessoa, como que é? Sim, eu sou bastante procurado nessa situação mesmo, relacionamento, vidas conjugal, ou também às vezes a pessoa está numa opressão e não consegue sair, pede uma orientação, uma palavra, pede uma oração, que nesse dia me ligaram para mim ir lá na casa da pessoa, orar, fazer uma oração, ler uma palavra. Tem gente também que é perturbada, né? Às vezes tem pesadelo, não consegue dormir, enfim. Isso. Né, ali afligida, né, pelo mal, né? É pessoa oprimida mesmo. Oprimida, né? As pessoas acham que não existe opressão maligna, existe opressão maligna. Porque é onde que oprime essas pessoas dessa forma. Fica a mente cauterizada, a mente fechada, às vezes não tem pensamento certo, não tem motivação, não tem algo assim objetivo para seguir. Aí às vezes acha que não tem porta que pode abrir para ele de escape, e aí aonde que entra esses problemas que as pessoas acham que ninguém tem olhar para eles, ou às vezes acham inseguro, não tem ninguém que possa ajudar, mas eu sou bastante procurado para apoiar essas pessoas. Se a pessoa tem meus contatos, me liga no meu WhatsApp, e eu sempre ajudei uma família, que a mulher ligava por causa do marido dela. Eu saía meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas, para ir lá ajudar ela, orar com ela, ajudar ela, acalmar o marido. E eu falo, não importa a hora. Se eu não estiver no trabalho e eu não estiver ocupado, pode ser meia-noite, 1 hora, 2 horas, 5 horas da manhã, me ligou,
eu já estou onde a pessoa me chamou. Seja qualquer forma, qualquer situação, para orar, para ajudar, ou para socorrer, para fazer isso, aquilo, eu estou na disposição. E eu não me dou esforço para nada. Se estão me chamando é porque estão acreditando que eu posso ajudar eles. Com certeza. Então, eu estou na disponibilidade para ajudar todos. Seja evangélico, seja não evangélico, qualquer pessoa, viciado, ou pessoa com qualquer tipo de situação, eu estou na disposição para ajudar. Maravilha! Senhoras e senhores, esse foi Rony Salles aqui no nosso podcast, nessa edição especial, nessa noite fria, né? Tá friozinho, né? Chegou o frio aí e a gente fica muito feliz de receber o Rony Salles aqui, porque é um cara humilde que eu vi pregando nas ruas de Sidrolândia e que eu achei de uma fé genuína, né? Que está em falta hoje em dia, né? Essa sinceridade, essa vontade de servir a Deus de qualquer maneira, né? Seja na rua, seja na igreja, em qualquer lugar, em qualquer hora, e eu encontrei essa genuidade, digamos assim, no Rony, e por isso eu convidei ele para que vocês, né, a nossa audiência, conhecesse melhor esse jovem pastor aqui do município de Sidrolândia. Rony, prazer, cara, eu que agradeço. Conversar com você, tá? Essa energia boa, positiva, né, abençoando aqui o nosso podcast também. A gente fica muito feliz, continue assim, tá? Levando a palavra de Deus. Você é muito abençoado e foi uma alegria recebê-lo aqui. Algo mais a acrescentar, uma cidade aqui ao vivo à sua disposição. Amém. Eu que agradeço pela essa oportunidade. Que eu sempre tenho um pensamento positivo, que uma hora eu vou chegar onde eu quero chegar. Né? E um dia eu pensei a Deus assim, um dia eu tenho a oportunidade de ser entrevistado. E eu louvo a Deus pela tua vida, pela oportunidade que você está nos dando para poder também estar apresentando nosso trabalho e também divulgando o seu trabalho também nessas redes sociais, né, que continua sendo um canal de bênção para muitas vidas, pessoas, homens e mulheres, tantos aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles também que têm seus projetos, seus empresários. Continua sendo um canal de bênção, uma porta para essas pessoas, né, uma porta de bênçãos. Então eu louvo a Deus e sempre que precisar nós estamos à disposição para estar ajudando e também orientando as pessoas aí nessa caminhada. Maravilha, pessoal. Segue lá no Instagram, no Facebook, Rony Salles. Pesquisa lá o arroba que você vai encontrar e vai segui-lo, né, e continuar acompanhando, né, as palavras, a agenda, né, de onde o pastor vai estar pregando, também o endereço lá da igreja onde ele congrega, né, que está começando agora, né, Rony, abriu recentemente. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua participação. Em nome da Impasa, da Cooperativa Sicredi, da eForte Incorporadora, em nome também da IVR Net e do Nutri Mais Atacado, essa foi a edição aqui com o Rony Salles e eu agradeço a sua audiência, desejando a você aí uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.